eu sempre tenho falado, né? O ponto-chave, quando o Vale do Silício parou de apoiar o Biden, passou a apoiar o Trump, foi quando teve uma reunião entre a gestão Biden-Harris e vários... Eles chegaram a apoiar o Biden? Apoiavam, o Vale do Silício sempre foi 100%, progressista. Sempre foi. Progressista. O único ponto fora da curva era o Peter Thiel, que apoiou. O Elon Musk? O Elon Musk sempre foi democrata. É? E o próprio Trump era democrata. O Trump muda recentemente, é porque a galera não conhece muito a história do Trump. Trump era amigão do Bill Clinton, da Hillary Clinton, dessa galera toda. Então, esse pessoal deu uma guinada pro Partido Republicano recente. Acho que o único que não deu uma guinada recente pro Partido Republicano foi o novo Papa, né? O Robert Prevost, o Leão XIV, que desde 2012 é filiado ao Partido Republicano, né? Que é um problema. Mas o que acontece? Essa galera do Vale do Silício, que sempre foi progressista, inclusive, eu vou citar um outro livro aí, esse eu só me lembro em inglês, não sei se tem em português. Who Owns the Future? A quem pertence o futuro, ou quem domina o futuro, do Jaron Lanier. Jaron Lanier é Jaron com J, Lanier. Jaron Lanier. Jaron Lanier é um cara, um gênio, cara figuraça, né? Tem uns dread assim, gordão, músico, figuraça. Foi ele que criou o termo realidade virtual. Ele inventou esse termo, Virtual Reality. Ele já foi engenheiro-chefe da Microsoft. E ele é um dos poucos caras de dentro do Vale do Silício, os insiders, né? Até você falou da insider, eu lembrei agora aqui. Ele é um dos poucos insiders do Vale do Silício que critica o Vale do Silício. Ele é aquele cara que escreveu o livro 10 motivos para você deletar suas redes sociais. Sei. Que ele fala que se você usa de graça, é você que é o produto, né? Quando você não paga para usar um serviço, você que é o produto a ser vendido por causa da mineração de dados, né? E tal, Big Data e por aí vai. Ali o livro, Who Owns the Future? A minha versão é até uma versão mais antiga que essa. Do Jaron Lanier, né? E ele tem esse livro também, You Are Not a Gadget, né? Você não é acho que uma bugiganga que traduziram. Você não é um gadget, em português, tá? Você não é um gadget. Esse cara é sensacional. Esse cara, ele já alertava para esse problema. Por quê? No livro Who Owns the Future, eu acho que no livro Who Owns the Future, ele diz que a ideologia dos caras do Vale do Silício não é só um progressismo. Ele chamava de um maoísmo digital. De Mao Tse Tung. Então, por quê? Porque estava mais na linha de Mao Tse Tung do que na linha de Marx, por exemplo. Sei. Porque eles queriam um coletivismo total. E lembrando que a Revolução Chinesa, ao contrário tanto a Revolução Chinesa quanto a Revolução Russa, ao contrário do que Marx pensava, que ele achava que o comunismo era uma evolução natural do socialismo, então foi por isso que ele decidiu fazer a primeira internacional socialista na Inglaterra, porque a Inglaterra era o capitalismo mais avançado da época, né? Não deu certo porque o pessoal dos trade unions lá, dos sindicatos não gostaram muito da ideia, eles eram mais anarquistas e tal, mas a revolução... Tanto a Revolução Russa quanto a Revolução Chinesa tiveram uma origem mais no campo do que na cidade, né? Então, ele interpreta a filosofia do Vale do Silício como essa galera que gosta muito de tecnologia, mas tem um conceito que tudo tem que ser de graça. Entendeu? Por isso que a gente, em tese, não paga o WhatsApp, Instagram, né? O YouTube, Facebook, aí você acessa de graça. Por quê? Eles montaram um jeito de rentabilizar mesmo sendo de graça. Segundo o Jaron Lanier, né? Segundo a Whitney Webb, né? Whitney Webb escreveu 2 livros que... Esse eu vou exagerar. Cara, quem não leu esses livros não sabe o que está acontecendo no mundo, principalmente com relação a Trump e Epstein, que é um assunto também quente hoje em dia. Os 2 livros são... É o mesmo título, só que é volume 1 e volume 2. One Nation Under Blackmail. Uma nação debaixo de chantagem. One Nation Under Blackmail. Tem o volume 1, tem o volume 2. Esses 2 livros, fora o trabalho da Whitney Webb no seu portal... Qual que é a ideia dela? A ideia dela é o seguinte. Ao contrário dessa ideia de que o Vale do Silício tem uma filosofia maoísta digital do Jaron Lanier e eles acham que tudo tem que ser de graça, porque eles têm vergonha de cobrar, porque eles têm uma visão marxista ou maoísta. Para a Whitney Webb já é o contrário. Whitney Webb tem um artigo chamado The Military Origins of Facebook, as origens militares do Facebook. O que ela defende nesse artigo? Aí não está no livro One Nation Under Blackmail, está no portal dela. Ali o livro, esse é o volume 1. Ali você tem o Roy Cohn, aquele cara do meio ali,
É Roy Cohn, que era o cara... Um parceiro do Elon Musk, não é? Na verdade, ele é o mentor do né? Trump. Do Trump, que aparece lá no documentário. filme, no documentário. E tem um documentário só sobre ele, só sobre Roy Cohn. Ele. Que era o cara... Meu, o cara esse maluco, um demônio, total. Né? Não, e esse cara, por exemplo, tinha uma boate famosa lá em Nova York, acho que é Estúdio 51, e esse cara era advogado do pessoal da boate. O que acontecia? A galera poderosa ia pra boate, e aí pegava geral, usava produtos ilícitos e tal, e ele filmava as paradas tudo e chantageava os caras. E ele é o mentor... E ele cresceu assim. Cresceu assim. Ele montava dossiês contra os caras e chantageava os caras. Esse cara é o mentor do Trump. E aí você vê que o método do Roy Cohn é praticamente o mesmo método do Epstein, que era levar os caras poderosos pra ilha, filmar as paradas e chantagear depois. Apesar de que tem muito mais coisa por trás disso. Mas a tese de Whitney Webb não é que o Vale do Silício é maoísta e quis fazer tudo de graça e inventou uma maneira de ganhar dinheiro vendendo os dados das pessoas, né? Fazendo mineração de dados. A ideia da Whitney Webb não é essa. A ideia da Whitney Webb é que as redes sociais surgem no pós-11 de setembro já com o objetivo de espionar todo mundo, com a justificativa de procurar terrorista. Por quê? Quando teve o 11 de setembro, o governo americano criou não só o ato patriótico, né, que é uma nova legislação que transforma os Estados Unidos num que eu vou chamar aqui educadamente de uma pós-democracia, porque o conceito, se você pensa nos Estados Unidos, né, o que você pensa na democracia americana? É ampla defesa, contraditório, devido processo legal, juiz natural, promotor natural. Com o ato patriótico você não tem mais isso. Se o cara é suspeito de terrorismo, ele não tem direito a ampla defesa, contraditório. Você pula toda essa parte. Você pula tudo e joga o cara lá em Guantánamo ou então em Abu Ghraib. E o cara tá 20 anos preso, não sabe nem por quê. Então, segundo Whitney Webb, o 11 de setembro foi usado como uma desculpa para atropelar a democracia americana, tornar os Estados Unidos uma espécie de tirania e, pior do que isso, montar um sistema de monitoramento total, atropelando a privacidade e as liberdades individuais. Para isso, eles criaram um projeto chamado TIA, Total Information Awareness, ou seja, consciência total da informação. Qual que é o objetivo? Espionar todos os americanos com a desculpa de saber se alguém é terrorista. Mas, na verdade, é para ter controle sobre todo mundo. Claro. Né? É o mesmo pensamento, né? De chantagear. É a mesma ideia. Precisar. Mas sempre tem que ter uma desculpa. Imagina os caras têm acesso ao celular do Lênin. Ixi, tô lascado. Né, Lênin? O meu também, cara. Tô lascado. Melhor não, vai né? escutar uns reggae doidaço das antigas, né? Não é muito do reggae, né? Eu sou bastante. É mesmo? Bastante. Ele gosta. Aí tá mais pra Bob Marley do que pra Lenny Kravitz. Que acompanha o reggae. Abaixa, casa. Abafa. Né? Isso aí fica pra próxima. Né? Então, aí que acontece? Quando o Congresso e a população descobrem que o governo americano tá espionando todo mundo, mesmo com a desculpa de procurar terrorista, eles falam, não, isso aí não pode não. Aí o Congresso se levanta contra esse projeto e fala, parou, tem que parar. E aí a gente falou isso na outra vez que eu vim aqui. O Total Information Awareness, ele para no dia 3 de fevereiro de 2003 e o The Facebook é inaugurado no dia 4 de fevereiro de 2003. Um dia seguinte, depois. Com patrocínio dessa galera toda. Do pessoal da DARPA, do pessoal da CIA. Então toda essa galera, todas essas redes sociais foram criadas recebendo apoio dessas empresas. Nesse artigo da Whitney Webb, se vocês quiserem colocar, é The Military Origins of Facebook, tá? É difícil de achar, os buscadores não dão muita moral não, mas se tu cavucar, você acha, tá? The Military Origins of Facebook. Nesse artigo, ela fala não apenas que o Facebook tem uma origem militar, mas fala também do Google, porque Larry Page e Sergey Brin estavam fazendo doutorado na Universidade de Stanford, lembrando que a Universidade de Stanford fica na Califórnia, lá perto ali do Vale do Silício, e é a universidade onde tem o direto vínculo entre a academia e a ciência e a tecnologia. E é onde a CIA começou a fazer a terceirização dos seus trabalhos. Porque muitas coisas que a CIA faz, ela fica debaixo da supervisão do Comitê de Inteligência do Senado. Então o Senado americano supervisiona o trabalho da CIA e fica botando dificuldade, como aconteceu com o Total Information Awareness. E sempre que o Congresso começa a encher a paciência da CIA, eles terceirizam para o setor privado o trabalho.
porque no setor privado o governo não deve ficar metendo bedelho. Então, todo o sistema de defesa americano com os contratantes de defesa, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, eles terceirizaram. E as pesquisas mais avançadas de equipamentos bélicos não acontecem no governo americano, acontecem nos setores mais secretos dessas empresas. A Lockheed Martin tem um setor chamado Lockheed Martin Skunk Works, que é só projeto secreto para o governo americano. A Boeing tem um setor chamado Phantom Works, que é onde eles fazem projeto secreto. E a Raytheon tem um departamento secreto chamado Raytheon Bike Shop, que é a loja das bicicletas, né? Então. Que é lá onde eles fazem os drones e as aeronaves mais loucas do mundo. E por que chama negócio de bike? Sei lá, cara. É como se fosse a oficina das bicicletas. Sei. Que é onde a garotada vai lá e bota um para-choque, para-lama novo. Sei. É como se fosse o local das experiências, né? Tá. Então, vem daí, né? Então, a tese de Whitney Webb é que já na sua concepção as redes sociais foram criadas pelo departamento de inteligência para espionar. A gente vê isso quando a CIA decide criar uma incubadora de startups chamada InQtel. InQtel é IN-Q-Tel, InQtel. E essa startup que investiu em várias dessas empresas aí que a gente conhece hoje, que estão ganhando contratos bilionários do governo Trump, como é a Palantir Technologies. Não é por acaso que o Facebook surge em 2003 e a Palantir também surge em 2003, que as duas empresas, segundo o Whitney Webb, estão trabalhando para espionar todo mundo com a desculpa de procurar terrorista. Só que esse negócio de terrorista islâmico, daqui a pouco evolui para terrorista doméstico. Aí você pergunta, terrorista doméstico é quem? É o Ted Kaczynski, é o Unabomber, o cara que botou bomba? Não, é o cara que falou que é católico. Porque o FBI estava perseguindo católicos tradicionalistas, falando que eles eram terroristas domésticos. Qual é a falando que eles tinham visões retrógradas, visões antidemocráticas. Que doideira. Então esse que é o problema, né? Porque aquela ideia que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Você fica rindo do teu adversário, se ferrou, foi lá pra Abu Ghraib, daqui a pouco o cara cisma contigo, e como é que vai fica? chegar em você. É, complicado. Então, infelizmente, o que parece que a gente está vendo ser criado nos Estados Unidos, e obviamente isso vai ser espalhado para o mundo, é essa ideia desse tecnato. É chegar para a população e falar, cala a boca, burra, a gente vai escolher o líder agora, você é ignorante, você não sabe de nada. A ideia é essa. Aí, esse projeto, como eu falei no início, ele tem uma propaganda progressista e uma propaganda pro conservador. Eles vendem o mesmo projeto para os dois caras e os dois compram achando que um é contra o outro. Mas, na verdade, é a mesma coisa com rótulo diferente. Vou só tomar uma aguinha aqui. Tá bom. Já deu umas dicas aí de livro maneira, né? Dá pro cara ficar uns 6 meses só lendo, né? A partir de O agora. pessoal não tá mandando muita pergunta aí, né, Lene? É verdade. Tá não? O Perguntas pessoal aqui, também ó. tá meio cansado hoje? O que aconteceu? não. Tá com o dedinho... A galera achando que é gravado aqui. A gente tá ao Pô, vivo. pelo amor de Deus. Estamos ao vivo e muita 8h14 da noite de quinta-feira, dia 17 de julho. Falaram pra mandar a hora aí. Já mando logo. Só falta pegar o jornal de hoje. Né? O cara perguntando, cadê a Jujuba? Então aqui a Jujuba. Opa aí, Jujuba aí. Não tem como não ser Pô, sai fora, meu irmão. Tá tudo aí na mão. Agora, uma outra coisa interessante, Vilela, que eu separei pra gente conversar.